Somos todos precursores. Bem, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. E nesse faremos aqui a tentativa da tirada de dúvidas sobre essas 4 questões, envolvendo, no caso, uma questão de geometria plana, que é essa nossa primeira questão, e as demais sobre a nossa trigonometria. O ideal é que você faça uma paradinha aí no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Vamos à primeira. Trata-se de uma questão da FUVEST, de São Paulo. Temos o seguinte: 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como na figura. Nós temos 3 terrenos que possuem 2 frentes, uma para a rua A e a outra para a rua B. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Todas essas divisas em relação à rua A formam ângulos de 90 graus. Temos mais o seguinte: qual a medida de frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua tem 180 metros? Ele está interessado, gente, as medidas dessas 3 frentes, desses 3 terrenos para a rua B, sabendo que a soma dessas 3 frentes equivalem a 180 metros. Bom, gente, vamos aqui fazer uma pequena revisãozinha sobre a questão. Primeiro, trata-se de uma questão que vamos envolver ou usar o Teorema de Tales. O Teorema de Tales, ou um deles, diz o seguinte: um feixe de retas paralelas, no caso aqui vamos considerar R, S, T e U, feixe de retas paralelas, determina sobre 2 transversais, no caso as retas transversais aqui vêm ser a G e a F. 2 transversais quaisquer, 2 sucessões de segmentos diretamente proporcionais. Ou seja, as transversais estruturam, digamos, segmentos diretamente proporcionais entre si. Ou seja, em relação às transversais, temos as dimensões para G, A, dimensão B, a dimensão C. Para a transversal F, nós temos a linha entre as paralelas RS. Entre as paralelas ST, nós temos o B', e finalmente entre as TU, nós temos o C'. Então, gente, essas 2 transversais envolvendo essas paralelas, elas formam, digamos, uma sucessão de segmentos diretamente proporcional. O que significa isso? Esse segmento A é diretamente proporcional à linha, né? O segmento B, entre essas 2 retas paralelas ST, é proporcional ao B', e o segmento C é diretamente proporcional ao C'. Essa série de razões é que vai nos permitir fazer o cálculo do pedido do problema. Ou seja, vamos aplicar esse teorema justamente no nosso problema. Vamos aqui uma nova construção com os dados do problema. Vamos denominá-los aqui da esquerda para a direita, de primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. Respectivamente, conforme ele citou, a situação das laterais serem sempre perpendiculares à rua A, sempre 90 graus, essas perpendiculares à rua A. E nós temos que chegar a determinar as frentes, digamos assim, para a rua B de cada lote. Vamos denominar o lote, primeiro lote, para a sua frente para a rua B, vamos denominá-lo de X. Assim como o segundo lote para a rua B, nós vamos denominar a sua frente de Y. E o nosso terceiro lote, vamos denominar a sua frente para a rua B de Z. Bom, gente, então os dados a mais do problema para chegarmos a concluir. A meta do problema são as 3 frentes, repetimos, é o pedido do problema,
E sabendo que a soma dessas três frentes, aqui pela nossa última frase, a soma entre elas, o x mais o y mais o z, chegamos a 180 graus. Bom, gente, vamos agora aplicar o teorema de Tales nesses lotes, né? Nesse loteamento, digamos assim. Ou seja, vamos formar aqui, ó, justamente o teorema de Tales. Ó. Então, nós podemos dizer que essas cortes, aqui o horizontal e esse pouco em declive, são as transversais, né? São as transversais, e aqui nós temos os feixes paralelos. Então, nós podemos armar como essa proporção, ó. Conforme nós temos A para a linha, que nós formamos a proporção x para 40. Assim como ou igual a y para 30, ó, sempre na situação do teorema de Tales. E z para 20, ou seja, formamos essa série de razões, conforme nós temos aqui a informação do teorema de Tales. Bom, gente, agora vamos concluir o problema tendo o seguinte princípio. Se você tem uma série de razões, nós podemos acrescer isso que a soma dos antecedentes é diretamente proporcional à soma dos consequentes. É uma das propriedades da série de razões. Então, nós vamos aplicar, porque nós temos a soma entre x mais y mais z. E aqui podemos adicionar 40 mais 30 mais 20 para encontrar a constante da proporcionalidade. Bom, então fazendo-se isso, ó, ficamos com x mais y mais z, repetimos, é o 180. E a soma denominadores, ou consequentes, 40 mais 30 mais 20, chegamos a 90. E aí, senhores, dividindo 180 por 90, encontramos o 2, que é a constante da proporcionalidade dessas três razões. Para então determinarmos o x, o y e o z, o que fazemos? Igualamos individualmente cada uma dessas razões, né, porque os valores são todos iguais entre si, igualamos essas três razões individualmente ao 2. Vamos lá então, por exemplo, para o caso do x. X sobre 40, nós podemos dizer que é igual a 2. E se x sobre 40 é 2, prático de chegar a x, vamos trazer o 40 multiplicando 2, e aqui concluímos que a frente x, ou o valor de x, né, do primeiro lote ao B, 80 metros para ele. Uma mera repetição usamos para o caso y, também igual a 2. Se y sobre 30 é a constante 2, fazendo 30 vezes 2, senhores, chegamos a 60. No caso, a frente y, 60 metros. E a frente z, uma mera repetição, z por 20 é o 2. Se z sobre o 20 é a constante 2, o z é o 20 vezes 2, a frente z, 40 metros. Então, podemos responder. Primeiro lote, repetimos, frente x vale 80 metros. Segundo lote, frente y é o 60. E a terceira frente, senhores, é o nosso z, o nosso terceiro lote, no caso, 40 metros. Querendo conferir, 80 mais 60 mais o 40 é, no caso, a soma do x mais y mais z, que é 180 metros. Bom, senhores, aí então a maneira de você resolver esse tipo de problema. Vamos agora a uma questão sobre identidades trigonométricas, para os nossos estudantes que tenham um pouco de dificuldade. Bom, gente, nessa questão nós temos que verificar se essas duas identidades trigonométricas são verdadeiras. Então, vamos fazer uma a uma. A primeira delas, 2 cosseno ao quadrado A menos seno ao quadrado A é igual a 3 cosseno ao quadrado A menos 1. Vamos fazer da seguinte maneira. Vamos partir, digamos, da expressão da esquerda e, por transformações e leis trigonométricas, vamos ver se a gente chega ao segundo membro dessa afirmação, ou dessa equação. Bom, então vamos partir de 2 cosseno ao quadrado A menos seno ao quadrado A. Repetimos, o membro aqui à esquerda da igualdade. Bom, vamos usar o quê? A relação fundamental da trigonometria, que é vencer quem? O seno ao quadrado de qualquer arco, mais o cosseno ao quadrado de qualquer arco, no caso aqui de alfa, por exemplo, é sempre igual a 1. Seja qual for esse valor alfa real.
E aqui, gente, vamos tirar o valor do seno, né? Que é o que nós temos aqui, por exemplo. Se isolarmos o valor de seno ao quadrado na relação fundamental, ficamos com seno ao quadrado sendo igual a 1. Transposição do cosseno positivo passa a ser negativo, cosseno ao quadrado lá no segundo membro. Ou seja, podemos trabalhar com seno ao quadrado valendo 1 menos cosseno ao quadrado. Então, vamos usar no lugar do seno ao quadrado, o seu valor, que repetimos, é 1 menos cosseno ao quadrado. Aqui está, repetimos o 2 cosseno ao quadrado A, menos o valor do seno ao quadrado, que repetimos 1 menos cosseno ao quadrado A. Bom, gente, vamos eliminar esse par de parênteses. Então, parênteses está antecedido de sinal negativo. Então, vamos ficar com menos 1, e aqui passa a ser mais cosseno ao quadrado A. Ok? Na eliminação do par de parênteses, ficamos assim. O que dá para a gente fazer aqui, gente? Operar esses dois termos semelhantes em cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, ou seja, melhor dizendo, 2 cosseno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, chegamos a 3 cosseno ao quadrado de A menos 1, que é justamente a nossa meta. Então, senhores, é verdadeira realmente essa afirmação. Ou seja, é verdade que 2 cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, podemos trabalhar com essa expressão sendo 3 cosseno ao quadrado de A menos 1. Vamos à segunda. A segunda nós temos secante ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado de x igual secante ao quadrado de x mais cossecante ao quadrado de x. Bom, vamos aqui fazer a verificação partindo, digamos, da direita para a esquerda. Ou seja, vamos partir de secante ao quadrado de x mais cossecante ao quadrado de x. Olha, gente, vamos chamar aqui as relações fundamentais, ou seja, a secante e a cossecante equivale a quem? A secante é o inverso do cosseno ao quadrado. Secante ao quadrado de x, podemos dizer que é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Mais a cossecante é a inversão do seno. É 1 sobre seno ao quadrado de x. Bom, vamos operar ou adicionar duas frações em que os seus denominadores são diferentes. Para isso, executamos o mínimo entre eles. Senhores, o mínimo entre o cosseno ao quadrado de x e o seno ao quadrado de x é o produto entre eles. Bom, operando esse mínimo, seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, dá seno ao quadrado de x vezes 1, seno ao quadrado de x, que é o numerador em branco, mais o produto entre eles dividido pelo seno ao quadrado, que é o denominador de x, que é o denominador da nossa segunda fraçãozinha, dá quem? Cosseno. Cosseno ao quadrado de x vezes 1 é cosseno ao quadrado de x. Olha, gente, o que temos aqui? A relação fundamental, né? Ó, ok? Cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, numerador, é 1. Repetimos o denominador. Ora, mas podemos expandir isso aqui como? Que 1 sobre seno ao quadrado de x vezes 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. É verdade, porque se você quiser voltar, ao multiplicarmos frações, multiplicamos os numeradores entre si, 1 vezes 1 é 1, e multiplicamos os denominadores, que fica o produto entre eles. Muito bem, então isso aqui, gente, é quem? 1 sobre seno ao quadrado de x, é a volta, né? 1 sobre seno é a cossecante, e 1 sobre o cosseno é quem? É a secante. Então, podemos dizer que isso equivale a secante, aqui primeiro, secante ao quadrado de x, vezes 1 sobre o seno, é a cossecante de x ao quadrado de x, que é justamente onde a gente queria chegar. Então, essa afirmação também é verdade, ou seja, a soma da secante ao quadrado de x mais a cossecante quadrado de x equivale ao produto entre elas.
Bem, senhores, vamos aqui também uma demonstraçãozinha sobre a relação, que essa relação é uma identidade, né, trigonométrica, ou seja, que a tangente de 45 graus mais x é igual ao cosseno de x mais o seno de x sobre a diferença cosseno de x menos seno de x. Ora, para a gente fazer essa questão, vamos partir aqui, digamos, da esquerda para a direita, para chegarmos a demonstrar essa identidade. Bom, gente, lembrando que a tangente da soma de dois arcos equivale à tangente do primeiro arco, do primeiro ângulo, que é o A, mais a tangente do segundo, que é o B, sobre 1 menos o produto das duas tangentes, ou seja, a tangente de A vezes a tangente de B. Senhores, aqui ao lado nós temos a condição de existência do valor do arco A, né, do B e da soma, né, A mais B. Quais são ou devem ser? Sempre eles devem ser valores que fundamentam, nos dão a condição de existência da tangente, né, que a tangente é inexistente na dependência de π sobre 2 mais o kπ. Então, a condição de existência desses devidos arcos. Bom, mas o que nos interessa é a tangente de 45 mais x. Aplicando a fórmula da soma, tangente de 45 mais x, podemos dizer que é a tangente do primeiro arco mais a tangente do segundo, que é o x. Sobre 1 menos o produto da tangente de 45 graus vezes a tangente de x. Olha, gente, mas quem é ou quanto vale a tangente de 45 graus? É 1 mais a tangente de x, que fica sobre 1 menos tangente de 45 é 1. 1 vezes a tangente de x, ficamos a depender de 1 menos a tangente de x. Senhores, chegou a hora da gente chamar o seno e o cosseno para a nossa demonstraçãozinha. Ora, quem é a tangente? É seno sobre cosseno. Então, vamos aplicar para o numerador e o denominador a definição da tangente. Ficamos a depender de 1 mais seno x cosseno x, nosso numerador, e o denominador 1 menos seno x cosseno x. Para concluir, vamos executar o mínimo em relação ao numerador e ao denominador. O mínimo é o cosseno. Então, operando o mínimo aqui, ó, é cosseno x vezes 1, dá o cosseno, fazendo o balão chamado, né? Ficamos com cosseno x mais seno x sobre o cosseno de x, sobre cosseno x vezes 1 dá cosseno x menos seno x. Bom, gente, ficamos a depender de uma divisão de frações. Vamos conservar o numerador, que é a condição, digamos, de soma sobre o cosseno, e inverter o denominador. Então, vai ficando como isso. Cosseno x mais seno x sobre cosseno x, nosso numerador, vezes, inversão, hein, doutores? Cosseno x sobre a diferença, cosseno de x menos seno de x. E aqui, senhores, temos um produto entre essas duas frações. Dá para a gente simplificar o cosseno de x pelo cosseno de x e ficamos a depender de quem? Numerador, condição de soma, do cosseno pelo seno, e o denominador desse produto é a diferença. E é justamente, gente, onde nós temos que chegar. Ou seja, podemos dizer que a tangente de 45 mais x é igual a cosseno de x mais seno de x sobre cosseno de x menos seno de x. É aqui o nosso conforme queremos demonstrar. Então, senhores, uma maneira de você fazer essa pequena demonstração. Bom, vamos aqui agora a uma questão para a condição de cálculo de menor determinação positiva de um arco, em uma das questões da nossa uniforme. Ela vinha assim. Lembrando que o cosseno de 75 graus equivale ao cosseno da soma de 45 com 30 graus, ele pede para você determinar o valor do cosseno de 2.985 graus. Bom, gente, para fazermos essa questão, aqui uma pequena revisãozinha sobre a expressão geral de arcos côngruos em relação ao arco alfa. Um arco no primeiro quadrante, na primeira volta, desculpa, ele oscila, digamos, de 0 a 360 graus
na expressão graus, ou então de 0 radianos a 2π radiano, na condição de medida em radiano. A expressão geral do arco em graus, arcos côngruos em graus, podemos dizer que é alfa mais 360 vezes K. E ela, a expressão geral em radianos, é o alfa mais 2kπ. Considere sempre esse alfa como sendo a menor determinação positiva do arco. E o K, né, que é o coeficiente 362π, é um valor inteiro. Bom, uma regra prática que usamos bastante para esse tipo de aplicação. Se você tem um arco dado em graus e quer chegar à sua menor determinação positiva, como você procede? Você toma esse arco e o divide por 360 graus. O quociente, ele indica nada mais, nada menos, o número de voltas. Quociente, que é o nosso K. E o resto, que é o nosso alfa, ele indica ou nos fornece a menor determinação positiva desse arco. Vejamos isso aqui nesse nosso exemplo. Vamos à menor determinação positiva, em outras palavras, reduzir o arco de 2.935 graus, 2.985 graus a primeira volta. Então, você divide por 360. Executando essa divisão, nós ficamos com o quociente 8. Esse quociente nos fornece que o número de voltas, ou seja, esse arco, 2.985 graus, ele faz ou dá 8 voltas em torno aí, digamos, do 360, o arco do ponto zero, né? 8 voltas de 360 graus, e ainda na quarta volta ele para, digamos assim, em 105 graus. Esse 105 é chamado justamente a nossa menor determinação positiva, primeira volta. Ou seja, nós podemos expressar, conforme essa situação, esse arco geral 2.985 graus, como sendo 105 graus, que é a menor determinação, mais 8 vezes o 360 graus. Bom, mas a nossa meta é o cosseno. Então, nós podemos dizer que o cosseno de 2.985 graus, na primeira volta, ele vale cosseno de 105 graus. Bom, chegamos então a precisar agora chamar esses 105 graus ao nosso primeiro quadrante. Aí, gente, temos que ter uma pequena noção de arco reduzido, digamos aqui, que é um arco no segundo quadrante para o primeiro. E aqui, para você fazer essa redução, você aplica que arcos no segundo quadrante envolvendo a função cosseno de 180 menos x, por exemplo, ele equivale a menos o cosseno do arco x. É o caso do 180 menos 75, é o nosso 105 graus. Vai ficar valendo quem esse nosso cosseno? Menos o cosseno de 75. Pronto. Chegamos já a um dado do problema, olha só. E aqui, doutores, é acompanhar o sinalzinho lá. Menos cosseno de 75 que ele fornece, que é o cosseno de 45 mais 30. Aí você vai ter que lembrar que cosseno da soma de dois arcos, cosseno de A mais B, é o cosseno do primeiro arco, vezes o cosseno do segundo. Cosseno A vezes o cosseno de B, menos seno do primeiro arco vezes o seno do segundo, que é o B. Aplicando nesses valores 45 e 30 graus, não esquecendo desse comando negativo, menos, ficamos com cosseno de 45 vezes cosseno de 30, aplicação direta da fórmula, menos seno do primeiro arco, 45 vezes o seno do segundo. Aí, gente, vamos ter que lembrar os valores de cosseno e seno de 30 e 45 graus para chegar ao final. Cosseno, o menos não esquecer, repito, cosseno de 45 é o raiz quadrada 2 sobre 2, e o cosseno de 30, raiz quadrada 3 sobre 2. Menos seno 45, raiz quadrada 2 sobre 2, vezes seno 30 é o meio. Vamos dar uma arrumadinha nessa expressão, né?
multiplicamos numeradores entre si e denominadores entre si, 2 a 2, né? Então aqui vamos ficando com menos, raiz quadrada 2 vezes raiz quadrada 3, é raiz quadrada 6, e o 2 vezes 2, 4. Menos as duas últimas frações, raiz quadrada 2 vezes 1, é a raiz quadrada 2, 2 vezes 2, 4. Bom, senhores, vamos aqui eliminar esses parênteses. Para isso, vamos permutar os sinais, ou seja, ficamos com menos raiz quadrada 6 sobre 4, menos por menos passa a ser mais raiz quadrada 2 sobre 4. Dando uma arrumadinha, né? Está o positivo primeiro, e já que as frações possuem o mesmo denominador, podemos dizer que isso vale quem, gente? Raiz quadrada 2, que é a positiva, menos raiz quadrada 6 sobre 4. É justamente, gente, o pedido do problema, ou seja, cosseno de 2.985 graus é igual a raiz quadrada 2 menos a raiz quadrada 6 sobre 4. Bom, aí então uma maneira, né, de você chegar ao cálculo do cosseno de 2.985 graus. Bem, senhores, deixamos essas 4 questões para os senhores com as suas respectivas respostas. Se Deus quiser, serão as questões ou parte das questões que já temos em pedido de dúvidas, que vamos chamar aqui, esse foi o nosso vídeo número 6, e essas 4 vão formar uma parte do nosso vídeo de dúvidas número 7. O ideal é que você também tente executá-las e verificar se realmente satisfazem essas respostas. No mais, gente, um abraço. Deixamos aqui um pouco do nosso turismo da nossa região, nossa principal via de acesso ao nosso Cascavel, que encontra-se em média 57 quilômetros de Fortaleza, Fortaleza, capital, e o nosso Cascavel. Aí a nossa belíssima CE 040, recentemente inaugurada. Bom, gente, no mais, um abraço, bons estudos e até a próxima.